Vamos então nos colocar na disponibilidade da espiritualidade, especialmente lembrando nesses dias que tivemos situações difíceis de desencarnes, uma caravaneira, nos colocar diante de Deus pedindo: Pai de infinita bondade, misericórdia, acolhei os nossos corações com tudo aquilo que se encontra dentro dele. Abri nossa mente, todo o nosso ser, para podermos viver plenamente todos aqueles momentos difíceis, todas as situações que temos de viver, que temos de passar. Acolhei aqueles que desencarnaram, que possam abrir-se à luz divina. Olhai por todos os familiares nesse momento de dor. Olhai por cada um de nós. Pedimos que nessa reunião, Tatiana, que hoje é responsável da página, possa ser iluminada, ter muito discernimento, muita sabedoria para colocar para nós o seu estudo. Que possamos, ó Pai, vibrar muito equilíbrio, muito amor, muita harmonia para nós e para todos aqueles que estão conosco em pensamento. Assim te pedimos permissão para iniciar a nossa reunião no dia de hoje, dando nosso graças a Deus. Então, Tatiana, hoje responsável da página, pode ficar à vontade, querida, quando você quiser começar. Boa noite a todos. Graças a Deus pela oportunidade desse estudo. Graças a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Deus, nosso Pai, que é só amor e bondade. E como a Valéria bem falou, estamos todos passando por situações delicadas, mas são nesses momentos que nós temos que demonstrar, pôr em prática todos os ensinamentos. Mostrar que nós temos uma fé forte, uma fé resignada, uma fé de confiança. E o estudo que me coube hoje é do livro Justiça Divina, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Item 46, tarefas humildes. Reunião pública 31/7/1961. Primeira parte, capítulo 8, item 13. Do céu e inferno. E vou começar a leitura. Tarefas humildes. Anseias em verdade pela grande sublimação? Anotastes a biografia dos paladinos da solidariedade e ambicionas comungar-lhes a experiência? Choraste sob forte emoção ao conhecer-lhes a vida nos lances mais duros e quiseras igualmente desprender o coração de todos os laços inferiores? Recordas de Vicente de Paulo, São Vicente de Paulo, o herói da beneficência, olvidando possibilidades de denominação política, a fim de proteger os necessitados. Pensas em Florence Nightingale, a mulher admirável que esteve quase um século entre os homens, dedicando-se aos feridos e aos doentes, sem quaisquer intenções subalternas. Refletes em Damião,
o apóstolo que se esqueceu da própria mocidade para entregar-se ao conforto dos nossos irmãos enfermos de Molokai. Ao conforto. Meditas em Gandhi, Mahatma Gandhi, o missionário da não violência, que renunciou a todos os privilégios a fim de ajudar a libertação do povo. Sabes que todos os campeões da fraternidade no mundo nunca se acomodaram à expectação improdutiva. Em razão disso, estimarias seguires imediatamente o rastro luminoso? Entretanto, trazes ainda a alma presa a pequeninas obrigações que não podes menosprezar. Não te amofines, porém, diante delas. Todas as dificuldades e todos os dissabores do caminho terrestre são provas e medidas da tua capacidade moral para a estrada gloriosa. Chão revolto é começo de floresta. Humanidade é sementeira de angelitude. Penetremos o bem verdadeiro, para que o bem verdadeiro penetre em nós. É indispensável que o espírito aprenda a ser grande nas tarefas humildes, para que saiba ser humilde nas grandes tarefas. Na relatividade dos conceitos humanos, ninguém na Terra pode ser bom para todos. Contudo, ninguém existe que não possa iniciar-se, desde já na virtude, sendo bom para alguém. Tarefas humildes. Então, muito embora as imperfeições que ainda nos existem, né, que são atuais em nós, até porque estamos vivendo num mundo de provas e provas e expiações, a caminho do mundo de regeneração, todos temos uma função pessoal, todos temos, porque é intransferível isso é uma engrenagem, né? Nós estamos em elos. Então, ninguém pode dizer que está à margem. Não, não estamos. Não te afirmes à margem, nem te deis por inútil. Ninguém é inútil. Não alegueis impedimento, nem desestes da atividade que a vida te reservou. Não importa qual é a atividade dentro desse mundo no qual Deus te reservou. Por mais humilde, por mais simples que seja, é a tua atividade, é a tua função. E são lições que nós estamos aqui resgatando, passando. E ele deu um exemplo que eu vi no livro sobre os vermes, né? Que se os vermes parassem de trabalhar por se reconhecerem insignificantes, o solo ia se ressecar, ia ser infecundo, incapaz de solucionar os problemas humanos. Como haveriam as plantações? Então, até os vermes têm a função deles. Então, todos nós temos. Eu concordo que os espíritos puros, eles desempenham missões gloriosas. Não é o nosso caso ainda. Mas nós estamos a caminho. A nossa missão pode ser pequenininha, humilde,
mas é a nossa missão, é o nosso grau evolutivo. Ela não poderia ser diferente. Se as sementes invejassem a posição das árvores maduras e generosas que lhe presidem a espécie, desistindo, por isso, do esforço obscuro da germinação e no crescimento, em pouco tempo a árvore estaria estéril, sem os recursos da terra. Se a semente se acha insignificante diante da majestade de uma árvore, não teríamos frutos. Se as papoulas deixassem de produzir, revoltadas contra aqueles que lhe depuram a essência dos mercados de ópio, deixaria de aliviar as dores do enfermo, desesperados. Se as fontes singelas fugissem de sustentar os grandes rios e as grandes represas, a pretexto de se notarem humildes ante as grossas correntes que lhe formam a imensidade, o homem não contaria com esse ou com aquele cabedal de força. Vamos honrar o posto de ação em que fomos localizados. Diante da lei, não há serviço alvitante. Todo o trabalho no amor é a caridade, é importante para a nossa evolução. Se é importante para a nossa evolução, é importante para Deus também. As mãos que assinam decretos não vivem sem aquelas outras que preparam a mesa. Por isso que eu falei dos elos, das correntes. Os braços que conduzem arados são apoios daqueles outros que movem as máquinas poderosas. O suor na indústria é sustento de todos. Asseio na rua é proteção à comunidade. Não vale amontoar rótulos passageiros, nem atabalhar-se com muitos compromissos ao mesmo tempo. Importa, acima de tudo, fazer o bem, o que se deve fazer. Temos que fazer o que está determinado para nós. E como que vamos saber isso? Com o que vem nos aparecendo. A vida vai mostrando, vai dando oportunidades, né? Uma pessoa que trabalha fora o dia inteiro, que precisa trabalhar para o seu sustento, pode ajudar de outras formas, orando, né? Aos sábados, porque você também tem que fazer a caridade dentro da sua casa, né? Porque as tarefas humildes, independente de qualquer tarefa, é caridade também. Então a gente tem que agir. Aí depois, o dia que a pessoa se aposenta, a pessoa pode ter mais tempo para trabalhar no bem. E assim vai, a vida vai te mostrando as oportunidades. Como é que eu posso, hoje, nesse momento, na minha vida, o que posso fazer eu pelo próximo? E cada um sabe o que pode fazer. Não existe tarefa mais ou menos importante. Existe, sim, os espíritos puros que têm missões gloriosas. Mas não é o nosso caso ainda. Estamos caminhando. E como bem disse Emmanuel aqui, é indispensável que o espírito aprenda a ser grande nas tarefas humildes. O que ele quis dizer com isso? Que a tarefa, por mais simples que seja, por mais humilde que seja, nós temos que nos doar de forma verdadeira. Fazer aquela tarefa com todo amor, com toda dedicação, com todo o respeito que aquela tarefa merece. Porque, para que saibamos ser humilde
nas grandes tarefas, que um dia vamos fazer grandes tarefas. O dia que formos espíritos mais puros. Então, teremos grandes tarefas e precisamos da humildade. A humildade caminha junto, sempre. Então, e tem uma coisa também que é um ditado que fala-se, né? Que Deus não dá um problema para uma pessoa que ela não possa resolver. Porque tudo que aparece na nossa vida é porque temos capacidade de resolver. Essas dores, essas questões todas que passamos, estão nos aperfeiçoando. Aperfeiçoando como ser humano, aperfeiçoando como irmãos. Porque quando você tem empatia com o problema do outro, você se coloca no lugar do outro, você está se burilando. Você está se aperfeiçoando. E aqui diz também, no céu e inferno, entretanto a alma, qual criança, é inexperiente nas primeiras fases da existência, daí o ser falível. Não lhe dá Deus essa experiência, mas lhe dá meios de adquiri-la. Assim, um passo em falso na senda do mal é um atraso para a alma, que, sofrendo-lhe as consequências, aprende à sua custa o que importa evitar. Desse modo, pouco a pouco se desenvolve, aperfeiçoa e adianta a hierarquia espiritual. Essa é a hierarquia mais importante. Até o estado de puro espírito ou anjo. Os anjos são, pois, as almas dos homens chegados ao grau de perfeição que a criatura comporta, fruindo em sua plenitude a prometida felicidade. Antes, porém, de atingir o grau supremo, gozam de felicidade relativa ao seu adiantamento. Felicidade que consiste não na ociosidade, mas nas funções que Deus apraz confiar-lhes e por cujo desempenho se sentem ditosas, tendo ainda nele um meio de progresso. Qualquer tarefa, qualquer responsabilidade que você tem com o próximo, qualquer forma de caridade é um meio de progresso. Então, tudo aquilo que a gente faz para o outro, a gente está fazendo para a gente também. E eu não poderia deixar de falar no Evangelho, no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espíritos, né? Aí tem as instruções dos espíritos, que ele fala no item 11, o orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor seja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Os pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que vos concede em ajudar o vosso adiantamento. Quer dizer, ele disse, a humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem poucos seguidos, e, todavia, sem humildade, podeis ser caridosos para com os vossos próximos. Ele fez essa pergunta. Você pode agir de caridade se você não tem humildade? Não, porque esse sentimento nivela os homens, né? Nos coloca de forma igualitária, porque somos irmãos. Sem a humildade, vós adornais de virtudes que não tendes. Aí ele
falou do orgulho, né? O orgulho é terrível adversário da humildade. Quem é orgulhoso não tem humildade. Quem se acha superior, né? Aquela função não é para mim, porque eu sou fulano de tal, eu fiz faculdade fulano de tal. Eu não posso ir para uma cozinha, eu não posso lavar uma roupa de uma pessoa doente, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Isso é terrível, né? Isso é terrível. Porque Cristo, ele veio para esse mundo para nos ajudar, para nos dar exemplo, nos servir de modelo e guia, e ele foi muito humilde. Ele nos ensinou com amor. Então, orgulho e humildade, benevolência mútua. Então, não tem jeito. Nós temos que ser humildes. A humildade tem que fazer parte da nossa vida, até para se fazer caridade. E no livro Palavras de Vida Eterna, no item 66, o primeiro passo, ele começa assim: a regra áurea recebe citações em todos os países. Em torno dela gravitam livros, poemas, apelos e sermões preciosos. Entretanto, raros se lembram do primeiro passo para que se desvele toda a sua grandeza. Portanto, tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também, vós a eles, porque esta é a lei dos profetas, Jesus. Mateus, capítulo 7, versículo 12. Se você tem que fazer tudo para os homens, como quiser, como que você queira que eles façam para você, se você faz o bem, essa é a lei. A lei do perdão, a lei da humildade, a lei da sabedoria, né? Tudo o que quiseres que os homens vos façam, tem vós a eles. Então, eu acho que foi tudo esclarecido a respeito das tarefas humildes, né? Que nada é tão glorioso que não precisa de uma ajuda humilde. Qual é o ser humano hoje que não precisa de uma prece, de uma vibração? Não existe, né? Todos precisamos. E isso todos podemos fazer. Basta estarmos com o coração puro, um coração humilde, para lembrarmos dos nossos irmãos que sofrem. E assim, hoje foi um dia bem delicado, de perdas, mas estamos todos aqui juntos, reunidos em nome do amor, em nome de Jesus de Nazaré, nosso mestre, modelo e guia. Que Jesus nos mostre sempre o caminho que devemos seguir. E que tenhamos capacidade de enxergar esse caminho e seguir. Fazendo bem sempre. Não importa quem é a pessoa. Fazer sempre. Fazer aquilo que gostaríamos que fizesse conosco. Amar sempre. Perdoar sempre. Fazer caridade sempre. Caridade não é só material, caridade também
pode ser outra coisa, pode ser um bom conselho. E assim eu rogo. Rogo a Deus, Pai, misericórdia para nós, teus filhos, para teus filhos que sofrem, para teus filhos que estão em situação de guerra, para teus filhos que perderam tudo de material em Porto Alegre, todos os municípios que sofrem. Rogamos ajuda, rogamos consolo, serenidade, sabedoria para lidar com todas as situações. Existem situações delicadíssimas, dificílimas, mas sabemos que temos condições, porque nenhum fardo é dado para aquele que não pode carregar. Então, confiamos em Deus, em Maria Santíssima, nossa Mãe, nos espíritos bondosos que nos cercam, que estão nos orientando também, nos ajudando, para podermos evoluir e fazendo sempre o bem para a humanidade. Graças a Deus e muito obrigado pela oportunidade. Eu peço muita desculpa para vocês hoje, porque hoje foi um dia muito triste. Mas eu estou aqui pedindo forças e tendo que ter força para poder ajudar. Então, obrigado por vocês serem tão gentis em me escutarem. Obrigada a você, Tatiana. Não tem nem o que pedir desculpas, que é isso. Todos nós, né, estamos passando momentos difíceis, um pouco cada um, né, abaladinho por uma coisa ou outra. E muito, muito bonita essa página, né? Acho que tão oportuna. E você nos colocou assim, com sempre, né? Você é muito, muito sensível, né? Nas colocações. E é isso que você disse, né? Que a vida vai nos dando oportunidades, e é verdade. E às vezes a oportunidade é doída, como acho que a gente está vivendo agora, né? Oportunidade difícil, oportunidade dolorosa, mas é isso que você disse e é realidade. É, vamos viver o nosso momento. Eu acho que isso é muito importante, com humildade, para que a gente possa, né, que Emmanuel fala, eu achei muito interessante isso, né? A gente tem que ser grande nas tarefas simples para poder um dia conseguir fazer a tarefa grande, grandiosa, com humildade, porque senão não adianta nada, né? Não adianta a gente ter títulos, não adianta a gente ter uma tarefa tão brilhante, mas não ser humilde, né? Então, palavra aberta. E quem quiser falar, é só abrir o microfone. Gratidão, Tatiana, por essa noite, pela sua reflexão. E você colocou aí um ditado e tem um outro, né? Que quando o trabalhador está pronto, a tarefa se apresenta. Você se juntou a esta caravana, ficava lá em cima no quadradinho quietinha, né? Humildemente só ouvindo. Participar também, vamos externar tudo isso de bonito que você tem aí dentro e você não se recusou, prontamente você aceitou a tarefa e está cumprindo a sua tarefa, né? E são essas pequenas tarefas que vão nos levar a grandes tarefas. E você tem conduzido a sua tarefa de uma forma muito boa, com muita atenção, com muito cuidado no que diz, com pesquisa, com consulta,
e a gente só agradece o quanto você somou a essa caravana, né? E todos aqueles que somaram, que fazem parte desta caravana e que, dá seu jeitinho, dentro do que pode, vivenciando suas dores, estão colaborando para esse caminhar, certamente serão e já são muito amparados pela espiritualidade superior, por conselheiro, né? Sei que estão todos aí muito abalados com partidas, mas a única certeza que nós temos é que partiremos. Amanhã eu, depois mais alguém, mas partiremos. E como é bom a gente partir sabendo que o meu pouquinho eu fiz, o pouquinho que me cabia eu fiz. E nossa irmã partiu desta forma. O pouco que ela podia, dentro da dor que vivia, ela estava fazendo. Eu sou testemunha disso, né? Então, isso nos deixa alegre, porque a gente sabe que ela encontrou uma porta aberta. Ela não vai ficar batendo lá para que a porta se abra, né? A nossa outra irmã que está nesse momento precisando de mais conforto, tem fé, tem um grande trabalho e também vai encontrar esse conforto todo. E isso que é importante, e por isso essa doutrina é tão grandiosa. Ela não beneficia a um, mas a todos. É só nós aproveitarmos as possibilidades que nos chegam às mãos. Não importa qual é a tarefa, o importante é responsabilidade e dedicação naquilo que me coube fazer. Gratidão a você, gratidão a que partiu e gratidão aos que ainda estão nessa caminhada. E com um grande detalhe, né? Os que partem continuam na caravana, porque a caravana tem dois lados. Graças a Deus. Que Deus conforte e console todos os nossos irmãos caravaneiros nessa hora. Em relação a essa questão da humildade, ela é bem complexa às vezes, né? Parece ser simples, né? Que nem os versos de conselheiro. Humildade sem rebaixar. Então, assim, qual a minha percepção, né? Não estou discordando de você, não, tá, Tati? Mas quando você falou assim, a pessoa por ter um grau, né, de escolaridade maior, às vezes não é humilde. Eu conheço muita gente que não tem grau de escolaridade nenhum, que não é nada humilde, né? Então, às vezes é parte da própria pessoa, né? Eu já vi pessoas que às vezes estão numa situação de rua, numa vulnerabilidade bem grande, que são extremamente orgulhosas, né? Como já vi pessoas também que às vezes têm um título, se titulam de um título que não possui, de doutor, e que é extremamente. Então, às vezes é mais da pessoa do que o grau de escolaridade ou qualquer coisa, né? Como está lá na leitura, como você leu, e aquilo me refletiu bastante a respeito, assim, a gente quer ir nesse bojo de luz, mas será que a gente está disponível a desfazer de tudo para fazer o que eles fizeram? Porque muitas vezes a gente, nossa, eu gostaria de ser que nem aquele pianista, mas será que a gente se dedicaria tantas horas, né, para tocar com tanta maestria? Porque muitas vezes a gente quer ir no rastro, né, somente pegar carona, mas será que a gente está disponível a fazer o que eles fizeram para chegar nesse nível, né? Então é uma questão, assim, às vezes que eu penso, né, a respeito da humildade. Às vezes eu questiono algumas pessoas, será que é humildade ou está se rebaixando muito, né? Porque uma coisa é ser humilde, outra coisa é você se colocar numa posição que não é humildade, né? Então, dentro da doutrina espírita, às vezes eu percebo que se confunde um pouco a humildade com a pessoa se colocar numa posição de não de estima, uma autoestima bem baixa, né? E que às vezes se reflete como humildade. Às vezes a gente falar alguma coisa que sabe, não é querer aparecer, às vezes vai depender de como são as suas atitudes, como você fala e de que forma você está falando,
né? E às vezes assim, não vou falar nada, que vão pensar. A gente fica pensando que o outro vai pensar da gente. Eu não entro muito nessa questão, não, né? Mas às vezes eu reflito muito, né, sobre algumas questões, sobre a humildade e a falta de estima que a pessoa tem. Na verdade, quando eu falei do se julgar superior, é que às vezes as pessoas têm algum, não estou falando que são todas as pessoas, Não, mas tem tem pessoas alguns sim, títulos, fazem isso. entendeu? E se julgam superior, e que na verdade não existe aos olhos de Deus, ninguém é superior a ninguém. E assim, para mim, exemplo de humildade, Chico Xavier. Então, eu vejo ele como uma pessoa. Eu adicionei humildade. Assim, que para a doutrina espírita foi um exemplo também, né? Foi um trabalhador e sempre foi humilde, né? Temos vários, assim, e eu concordo plenamente com você que a humildade não tem nada a ver com dinheiro, nada a ver com classe social, nada disso, tá? Porque realmente existe, sim, pessoas que não são possuidoras de, digamos assim, valores, né? E que não são humildes. E que isso é muito mais uma questão de índole do que outra coisa. E eu acho que é muito pessoal mesmo, sabe? Porque assim, Jesus foi tão humilde na hora que Pilatos, ele em nenhum momento ele chegou e falou assim, não é bem assim, ele deixou. Tem 1 minuto. Né? Ele deixou. Mas foi muito boa a sua colocação, sempre muito boa. Nada, que isso, só me fez refletir quando você falou a respeito, né? E as vivências que eu tenho experienciado a respeito sobre o tema. Às vezes a gente julga o outro e se julga também, por isso que eu falei, se julga superior. E na verdade a gente não é nada disso, né? Nada, às vezes nada. Bom, vai encerrar já, né? Então agradecemos a colaboração de todos, agradecemos Tatiana